Foque. A lusofonia em foco. O que eu queria dizer é que ali naquele momento, quando surge a semana e que vão surgir os intelectuais, a ideia é só a modernidade. E depois vai vir à tona as posições políticas. E as posições políticas vai se organizar a ultradireita brasileira, né, que vai ter o integralismo, e que tem Plínio Salgado, né, que é líder da TFP, um homem de ultradireita, né, vai ter Menotti Del Pica, Cassiano Ricardo. Essa gente vai criar o movimento verde-amarelista, o movimento da ANTA, que é um movimento que vai pensar toda a ideia do índio, por exemplo, né? Em negro nem se fala, vai pensar no índio como um índio que vai vir lá, que é importante a gente resgatar essa força primordial, nacional, do índio como esse representante, mas ele tem que ser civilizado. Ele tem que passar por um banho de loja para virar alguém que entre. A gente não pode. Respeitável, né? Alguém que. Exatamente. Então a gente tem que aceitar assim. E não pode aceitar a potência da diferença, e que essa potência da diferença vai estar viva tanto no Manifesto Antropófago de hoje e tanto no Macunaíma, do Mário de Andrade, que eu vou falar depois. Que os antropófagos, né, da revista de antropofagia falavam assim: a gente já devorou Macunaíma. Macunaíma não é do Mário de Andrade, é nossa. Nos apropriamos, não é do Mário. Eles adoravam tanto aquilo, era tão antropófago, aquilo tão antropofágico. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: então, essas duas reações são reações ao verde e amarelismo. Só existiu o Manifesto Antropófago e só existiu o Macunaíma porque é reação clara e objetiva ao verde e amarelismo e à direita. É o movimento da ANTA. Mas, desculpe, mas o próprio Villa-Lobos não era um homem de direita? Não, o Villa-Lobos ele tem essa história de ser homem de direita no Brasil não é fácil. Então, assim, o Rui Castro vai lá encontrar que, em 1914, o Oswald de Andrade tem um discurso racista contra um lutador de boxe, mas, em 1937, depois o Wisnik traz que ele vai estar defendendo, junto da Frente Negra, eu não lembro exatamente, Frente Negra organizada em 1937, é chamado para falar sobre Castro Alves e coloca os negros como vanguarda do popular contra a elite burguesa. Então, quer dizer, o Brasil é cheio de contradições. E uma das contradições que nós vamos ter no Villa-Lobos é ele aceitar fazer a música coral para o Getúlio Vargas, né? Fazer o canto orfeônico nas escolas e fazer cantos orfeônicos em estádios de futebol, que tem um cunho nacionalista, mas aí é uma outra coisa, é uma passagem do Villa-Lobos, né? Então, assim, a gente não pode fechar essa coisa de direita. Vinícius começa como um homem de direita, e depois, em 42, ele vira um homem de esquerda. Então, assim, o Brasil é muito complexo para a gente fechar essas trajetórias, né? Essas trajetórias desses nossos grandes intelectuais. Mas essas pessoas que eu estou falando aqui, eles são de direita. Eles não estão passando ali por alguma sedução, por algum momento de grupo, alguma coisa assim. Não, são de direitas e vão ser de direita, né? E vai ter uma reação muito forte a isso. Então, o que acontece no nosso modernismo pensado como vanguarda, que foi criado como marco, né? E a gente está pensando em marcos, que estabelece uma origem, né? E que rompe com o passado, toda essa ideia de pensamento estilístico histórico que rege várias leituras, né? Eu trouxe uma leitura alternativa para vocês aqui, que é da história como constelação, do Walter Benjamin, que não é estilístico histórico, né? Então, assim, mas essa ideia de que existe um marco ali, e esse marco vai trazer a modernidade e o modernismo para o Brasil, né? E que a gente está tentando aqui mostrar que não é exatamente assim. Mas o que é importante da gente não perder de vista aí é que o que eu acho que é importante não perder de vista é uma outra questão que eu posso trazer, que eu não sei se vocês querem fazer outra pergunta antes de eu trazer essa questão, que é de que modo a representatividade negra e ameríndia invade a obra desses autores, porque essa representatividade que foi muito pouco foi muito mediada em toda a nossa história, intelectuais falando por
né? Intelectuais falando por, e esse é o problema, é a grande questão que hoje é colocada pelos artistas indígenas contemporâneos, o Denilson Baniwa, ele que fala em reantropofagia, né? O Jaider Isbel fala contemporaneamente em arte indígena contemporânea, não arte contemporânea indígena, né? Então, assim, todas essas questões, elas são questões que a gente tem que pensar muito fortemente quando a gente retroage lá para pensar o passado sob o viés do presente, né? E a questão que mais candente que nós temos hoje é exatamente isso. Quais as vozes não mediadas que estavam ali ao redor? As vozes não mediadas, né? Como, por exemplo, Lima Barreto ser um negro, como, por exemplo, vários sambistas terem voz e representatividade, como Seiúna, Túlio Pazeres, Pixinguinha, né? E a gente pode dizer que em 22 morre Lima Barreto, que se considerava um negrista, e também tem a ida dos 8 batutas para a Europa mostrar o machixe em 22, e a gente pode dizer que isso também é tão vanguarda quanto a Semana de 22. Se você organizar, se você pensar a música popular também como possibilidade de literatura, né? E que já existia, por exemplo, a Cia dos Negros de revista. Tem uma série de outras possibilidades da gente pensar as representatividades sem mediação, né? E essa é a grande questão contemporânea. Como a gente vai pensar sem mediação isso? E como que a gente vai lá para o passado pensar isso? Aí eu vou trazer uma hipótese. Eu só vou terminar o raciocínio aqui para passar a bola. Perdão. Eu vou trazer uma hipótese, mas essa hipótese é longa, então eu prefiro que vocês façam perguntas aí. Não, eu queria que você, nessas hipóteses, inclua o protagonismo feminino. Porque parecia sempre que, quando se fala da Anita Malfatti, da Tarsila do Amaral e outras, a gente sempre se refere à biografia delas, e não à obra, e não ao objetivo delas, não é? E não ao ser artístico, mas a mulher que foi a vítima, ou a mulher que foi a ex do Oswald, não é? Em algum momento, eu queria que isso fosse discutido. Porque a Anita Malfatti, você deve saber até melhor do que eu, ela tem um episódio interessantíssimo do trem, não é? Quando ela se deita no trilho do trem, para o trem passar em cima, e ela vê aquelas cores, aquela explosão toda, não é? E dali ela decide pintar desesperadamente. Então, quando é que você vê um artista tão imerso, não é? Tão agarrado à sua obra ao ponto de fazer passar por uma experiência de quase morte? Para mim é quase morte. Eu já ia morrer de medo dessa magnitude, para se encontrar com seu eu artístico, né? Para se manifestar artisticamente. Então, eu acho assim que, desculpa, eu estou puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, mas às vezes eu acho que são injustos com as mulheres modernistas. Eu passo para você. Não, claro, eu concordo com você integralmente. Eu acho que não se tem. E a própria semana, né, você não tem. A Tarsila não participa porque estava na Europa. Estava na Europa, Você estava na Europa, você não tem. Você tem a Guiomar Novaes, que é uma pianista. Guiomar Novaes, A Guiomar Novaes está participando ali, mas assim, você não tem. Isso é mais um elemento também extremamente machista, né, que a gente pode dizer. Exato. Mas que tem ali dentro daqueles intelectuais, né, que é o Clube do Bolinha, né? Mas você já tem várias artistas mulheres que têm projeções, né? Você tem Gilca Machado, mas você está fazendo um tipo de arte, um tipo de poesia que não é considerada de vanguarda, mas é já de vanguarda, né? Você tem a Mademoiselle Chrysanthème. Então, assim, você vai ter algumas mulheres que já estão se projetando, que já vêm se projetando desde o século XIX no teatro, né? Você tem algumas autoras de teatro que já estão se projetando, e que você tem revistas feministas no Brasil desde meados do século XIX. Então, você tem algumas projeções, só que acontece que isso tudo é abafado, da mesma forma que hoje se recupera Luiz Gama, da mesma forma que hoje se recupera negros que foram abafados, né? Então, assim, essa questão, e, por exemplo, Lima Barreto, que não entrou na academia 3 vezes, que também foi abafado, nunca conseguiu ter uma obra reconhecida de verdade, né? Então, você tem... E, por exemplo, você tem um poeta simbolista negro que, hoje em dia,
não é trabalhado. O Cruz e Souza, se você pegar para ler o emparedado dele, ele está ali colocando o sofrimento dele de ser negro e ser um poeta simbolista e vivendo a tensão entre a sua negritude, né, e todo o darwinismo social, o eugenismo que está daquela sociedade em volta dele, que ele fala que ele traz todos esses demônios nas costas. Isso tudo tem que ser repensado, isso tudo tem que ser reavaliado. E tudo isso é que eu acho que é o seguinte: a importância para mim de efemérides como essa, né, 100 anos depois de falar da semana, é justamente para repensar tudo. Entendeu? Só tem uma importância. Porque 100 anos depois, nós não avançamos tanto assim, não somos tão modernistas assim, não é? Não somos tão modernistas. Nós ainda temos que repensar muita coisa, tirar dessa inércia, não é? Que parece que a gente deu o pontapé inicial, mas 100 anos depois ainda temos misoginia, ainda temos racismo, ainda temos os valores familiares, Deus acima de tudo, né? Aquela coisa... parece que o Brasil regrediu. Ao fascismo. Relativamente, em alguns aspectos, parece que o Brasil regrediu. Não, parece não, né? Que bom que você é bonzinho. O Brasil está vivendo um momento... a gente está vivendo um momento assim de... Eu acho que isso não é um fenômeno só do Brasil, né? É um fenômeno mundial. É um fenômeno mundial que toda vez que quando... E assim, eu tenho uma tese que diz que eu penso que é o seguinte, que na verdade toda vez que se abre demais, né? Se abre demais, como os loucos anos 20, né? Ou como o pós-guerra, sempre vai vir uma repressão, né? O capitalismo, né? Ele é a baixa antropofagia, né? O capitalismo em si, assim como o catolicismo, também traz a baixa antropofagia, que é a baixa antropofagia que Oswald de Andrade define no Manifesto Antropófago, que é a baixa antropofagia, que é devorar o outro não para se transformar, não para se deslocar, para que o outro me modifique, mas para que o outro vire eu. Então, eu quero que todo mundo vire eu, uma unidade só. Eu não quero conviver com a multiplicidade, com a diversidade, com a estranheza, não quero nada disso. Eu quero só que o mundo fique igualzinho, bonitinho, e eu seguro dentro daquela bolha. E que todo mundo que está fora dessa bolha seja considerado bárbaro, primitivo, que eu vou matar com uma metralhadora. É isso que quem não me deixa a liberdade de enriquecer, eu vou matar com uma metralhadora. Esse é o pensamento que renasce no Brasil. O que acontece é que o Brasil sempre ele é perigoso nesse sentido, que o Brasil sempre teve uma elite que você viu essa elite cafeira de São Paulo, a elite carioca, né, que é toda centrada em cima de um pensamento do antigo regime, né, de uma centralidade. Tudo isso o Brasil tem. Elite no sentido de gente com dinheiro. Gente com dinheiro e que também vai para a elite cultural. A elite cultural, às vezes, escorrega para esse lugar também. A gente não pode ser tão fechado dizendo assim, não, isso é só um problema econômico do Brasil. A nossa cultura também, às vezes, escorrega para esse lugar. Então, assim, o que eu quero dizer é que esse é um problema. Esse é um problema do Brasil até hoje. Que como parece que a gente não deixou de ser escravista, parece que a gente não saiu das capitanias hereditárias, parece que a gente fica nesse lugar, a nossa elite fica nesse lugar. Né? Há pouco tempo atrás eu falei, né, o Oswald de Andrade fala isso naquele discurso de 1937, né, que a sociedade brasileira é um imenso navio negreiro, e é um navio negreiro, porque não muda. Quando vai mudar alguma coisa, quando você abre algumas frentes, né, como os governos do PT conseguiram abrir algumas frentes, apesar de todos os conchavos que foram feitos, conseguiu abrir algumas frentes, imediatamente tem uma reação em massa, uma reação assim, enlouquecedora, de não, vamos manter tudo como sempre foi. E são os meios de comunicação, né? Tudo parece que junta no Brasil. O Brasil é uma grande unidade escravagista, né? Uma grande unidade que não quer sair desse lugar, né? De uma elite escravagista que quer ter suas benesses a qualquer preço, a qualquer custo. Né? Agora, mas é uma elite escravagista. Agora vou voltar para a semana, porque eu viajei. Esclavagista é uma elite esclavagista que agora se sente ungida por Deus, escolhida por Deus. Escolhida por Deus. Ainda tem isso. Ainda tem agora o caráter messiânico, ainda tem o caráter do fanatismo, não é? Que o salvador da pátria. A elite esclavagista anterior não se considerava eleita por Deus, mas esta elite esclavagista considera-se eleita por Deus.
O que acaba por ser uma regressão histórica extremamente grande, não é? Isso já é para o século XIX, quase para o tempo da Inquisição, não é? Mas eu acho assim, todo pensamento colonialista que fundamenta a relação do Brasil, das Américas, com a Europa, o colonialismo ele passa por uma ideia de povo eleito, ele passa por uma ideia de saqueamento. Sabe por que eu estou saqueando vocês? Porque vocês são bichos, vocês não são seres humanos. Então eu pego o ouro de vocês e mato vocês, pego o ouro de vocês e mato vocês, porque vocês são bichos. Vocês são inferiores e nós somos o povo eleito. Nós somos os filhos de Deus. Deus nos abençoou. Então tem esse problema, assim, que é todo o imperialismo, né, que vem desde a sua origem lá no século XV, as primeiras reflexões, quando as primeiras vindas de Colombo aqui, as reflexões que surgem entre a intelectualidade europeia, de que encontramos, enfim, isso acontece no princípio do século XVI, inclusive geograficamente, várias pessoas vão dizer assim, está ali em cima do Paraguai o paraíso. Nós encontramos o lugar onde é que é o paraíso. Está na Amazônia o paraíso. Por que é Nosso o paraíso? Eldorado, não é? Nosso Eldorado. Mas assim, Eldorado, o que significa? Nós encontramos também os povos que foram excluídos do paraíso, os bichos horrorosos que foram excluídos do paraíso que a gente tem que matar, que são os negros e os índios. Claro. Entendeu? Que é são a lógica. preguiçosos, que são indolentes, não sei que estão o que, fora coisas... do paraíso. O paraíso está aqui. Aqui onde está Eva, Adão, conversa com os bichos, tudo é harmonioso, limpinho, cheiroso, bonitinho. E fora disso está esses bichos horrorosos. Então, esse princípio rege desde o século XV o pensamento imperialista europeu. É uma verdade, gente. Esse é o fundamento. Nós estamos a aproximar-nos do fim. E eu gostaria de saber se... Diz. Eu queria, inclusive, perguntar, como final da história, da nossa conversa, por que você acha que nós, que fomos também colonizados e que também fomos considerados de segunda categoria, vira-latas e tal, e por que nós fazemos a mesma coisa com os índios e com os povos que a gente considera menores, com os imigrantes que vão para lá, congoleses, haitianos e tudo mais, que agora a gente passou também a considerar menores. Por que a gente não aprende com a história? Qual é a sua visão e a sua perspectiva daqui a 100 anos do legado da própria Semana de Arte de 22? Eu acho assim que essa questão inicial que você colocou aí, do que a gente aprende, eu falei um pouco anteriormente, né? Eu acho que a gente não saiu, a gente se recusa a sair da escravidão, a gente continua tendo... Mas a arte não nos salva, não nos liberta? Isso é uma questão delicada, porque a arte, a gente tem muita... Na arte, a gente, assim, muito do colonialismo houve uma tentativa de libertação colonialista, socioeconômica, e há vários avanços quanto a isso, mas volta e meia, na representatividade artística, não. Né? Ainda tem uma afirmação contundente disso. Tanto que esse é também um fator importantíssimo. Né? Isso é quase como uma anedota, mas que quem fala para o Oswaldo e para o Mário que que a Europa inteira, em 24, está vivendo a negrofilia, né? A Europa inteira está interessada, Josephine Baker, está interessada em tudo que acontece na Ásia e na África, e o Brasil tem tudo aqui no seu dia a dia, dentro de casa, e vocês não abrem os olhos para isso? Quem avisa é o Blaise Sandra, que vem para fazer aquela famosa viagem às cidades mineiras, e isso é super famoso, é quase uma anedota do modernismo. Ele chegou assim, olha só, vocês são malucos, a Europa inteira correndo atrás da África e da Ásia para gerar produção artística, e vocês têm tudo aqui e não vão para isso? Né? Isso é uma das anedotas que nós temos. Né? Mas, assim, o que eu acho de legado dos 100 anos, o que eu acho que a gente não pode fugir desse legado, a primeira coisa, a gente pensar que, se a gente for pensar em vanguarda, uma das possibilidades de modernidade, e se a gente quiser chamar de modernismo, ficar preso aos ismos, a Semana de 22 está presa aos ismos, e talvez foi a nossa primeira manifestação sistemática de vanguarda, sim. Agora, isso não implica que ela seja marco da modernidade,
que seja marco do que a gente vai viver, que a gente está preocupado 100 anos depois. Porque há uma grande quebra nos anos 80 que os estudos culturais trazem para o Brasil, que é a grande quebra, que quando, na verdade, muda-se o que se deve pensar sobre arte no país, né? Que é aquele intelectual que surge no modernismo, que surge no Rio de Janeiro, ainda do século XIX para o século XX, falando do povo. Euclides da Cunha, quando acha que isso é um bando de imperialista, não, monarquistas querendo a volta da monarquia, lá fazendo revolta de Canudos, e quando ele chega lá e fala assim, meu Deus, é o povo brasileiro. Isso aqui é o povo brasileiro do sertão, um bando de gente que passa fome e que sabe lutar no mato e acaba com o nosso exército, acaba com o Exército Nacional 3 vezes, é a 4ª vez só que esse povo magro, sem comida. Então, assim, esse conhecimento de se debruçar sobre o povo que os modernistas vão trazer para a busca de identidade, que vai ser reafirmado nos anos 60 com a Tropicália, né? Essa coisa de eu ser a voz da alteridade oprimida, da alteridade que não tem voz, ela começa a esboroar, a acabar, né? Primeiro com a Carolina de Jesus, com o Quarto de Despejo, que ela lança no final dos anos 50. E depois, com os anos 80, quando começa uma enorme movimentação de todas essas minorias, entre aspas, porque a gente sabe que são maioria, dessas minorias tendo a sua própria voz, né? Você vai ter a sua própria voz na literatura, nas artes, na música popular, né? Você vai ter eles próprios falando de si, sem precisar que o intelectual defenda. Isso vai se abrir para várias frentes. Isso é o que vai trazer a voz da mulher, a voz do negro, a voz do índio. Você vai ter. Você pode incluir nesse contexto a Anísia da Silveira? Anísia da Silveira, porque que tem um trabalho nessa é uma ruptura também. Ela passa a introduzir arte como terapia, como meio de recuperação de pessoas, não é? Em vez dos tratamentos medievais que se tinha antes, não é? Desumanos, não é? Ou sub-humanos, ou inumanos, não é? Acho que acho que então a gente pode dizer que isso foi uma quebra de paradigma até na medicina, não é? Porque pela primeira no vez tratamento, né? No tratamento psiquiátrico, né? No tratamento psiquiátrico. Exatamente. Né? A gente pode dizer que sim. Eu acho a Anísia uma das maiores mulheres desse país de todos os tempos. Ela tem que ser admirável, né? Admirada, tem que ser, enfim. Ela é mas assim, é exatamente isso. Então isso é que a gente tem que trazer dos 100 anos depois para a gente repensar o que está acontecendo ali. E aí são 2 coisas que eu acho importantes. Primeiro, essa ideia de não focar a modernidade na semana de 22. Ali é uma modernidade, tem várias modernidades acontecendo. Ali é uma vitrine, não é? Ali é um marco, vamos dizer que é um marco historiográfico ali, e que esse marco historiográfico, na história do pensamento brasileiro, foi muito importante, porque se não fosse esse marco historiográfico, a gente não teria toda a intelectualidade, todos os movimentos que vieram depois. A gente não teria. Aquele marco fez com que até propriamente, talvez, Oswaldo e Mário não tivessem chegado no lugar que eles chegaram, como os grandes representantes dali, se não tivesse acontecido aquilo. Então, é importante você pensar sobre isso. Não se unissem, né? Não, aquilo foi uma amálgama, não é? Isso, mas assim, aquilo é um caminho de modernidade. Teve vários outros. Então, a gente tem que repensar com essas representatividades todas, e aí, esse é o ponto, para mim. E esse é o ponto, né? Ótimo, nós estamos a terminar, então. Você tinha uma questão aí, né, que você tinha... Eu Pois é. Eu gostaria de lhe colocar uma última questão, que era a seguinte. A intelectualidade brasileira terá hoje condições para fazer, 100 anos depois, um novo movimento modernista de que o Brasil tanto carece? Um movimento hoje? Você acha? Eu acho que a nossa época não é época de movimentos. Eu acho que tem várias reflexões sobre isso, né? Tem reflexões assim que aí passam pela ideia de pós-moderno, passam pela ideia de muita coisa que eu não gosto muito de pós-moderno. Eu não gosto de pré-modernismo, por exemplo. Eu quero implodir a ideia de pré-modernismo. Eu acho uma bobagem você pensar em pré-modernismo, né? Que aí vai antes da semana, antecedentes da semana. Que é isso, né? Você tem vários intelectuais ali que são muito mais potentes do que a própria semana em si. Lima Barreto é muito mais potente,
né? Euclides da Cunha é muito mais potente. Machado de Assis O próprio Ronaldo Carvalho tinha participado no movimento de Orfeu em 1915. Ronaldo de Carvalho, claro, ele é o primeiro, né? Então, assim, o que eu quero dizer é brasileiro ali negociando com os portugueses. Mas, assim, o que eu quero dizer é que eu acho que hoje é muito difícil você conseguir esse amálgama. Eu acho assim que a estética, primeiro, ali tinha um ideário todo que o Mário de Andrade, genialmente, em 42, na sua reflexão, 20 anos depois do modernismo, ele vai falar, olha, ali o que nós conquistamos foi o direito à pesquisa estética permanente, a atualização da intelectualidade brasileira, do artista brasileiro. Essas são as nossas conquistas ali. E isso veio e é real. É real. Ali foi conseguido isso, ainda que o Rio de Janeiro já fizesse isso. E aí essa briga Rio e São Paulo não vai ter fim. Mas ainda que o Rio já fizesse isso. Mas ali os modernistas vão ter direito. Mas o Rio, fazendo isso, ele produziu grandes obras, mas ele não produziu um Mário e um Oswald. Né? Produziu outras tão radicais na sua vanguarda. Então é muito louco. É um complemento, você não pode fechar. Mas o que eu quero dizer é que, contemporaneamente, já chegou-se até a pensar que não teria como organizar um movimento, né? Porque hoje o manifesto não é mais um manifesto, não é mais de um grupo. Manifesto surge a cada livro. Aí você pode dizer que surge a cada poema. Manifesto surge a cada verso. Surge a cada palavra. Implodiu-se o centro, né? A gente tem todas essas reflexões sobre pós-modernidade, pós-estruturalismo, que são de que assim não existe mais um centro e até mesmo é saudável não ter centro, né? A gente tem que conviver com a pluralidade de culturas, de etnias, de diferenças, de quereres, de desejo, e essa é a real. E essa convivência, você querer uma grande harmonia, uma grande unidade, isso é praticamente impossível, como foi até ali entre embora a gente sofra uma nostalgia disso, né? Como foi entre os tropicalistas, né? Quando morreu agora o Jabor, e eu estava vendo quem é que estava falando sobre isso, sobre a morte do Jabor. Eu não lembro quem é, mas falava assim, no cinema novo, a gente via o filme um do outro, fazia debate, questionava o que um estava fazendo, o que o outro estava fazendo. Aquilo era um verdadeiro partido político. Eu fiquei impressionado. Como é que vai acontecer isso hoje? Não existe essa possibilidade. Não existe. Se abriu todas as frentes de possibilidade. Você tem os artistas indígenas que se organizam e eles mesmos são uma multiplicidade de etnias e de vozes. Você tem os artistas afrodescendentes. Você tem... Abriu e não tem mais volta. Isso é que é legal. Eu acho que só tem Nós temos, inclusive, um grupo de artistas Down, com síndrome de Down, que, inclusive, realizaram um filme. Não é? Olha que bacana, olha que legal. Não é? Eu mesmo assisti, acho que é os colegas que chamam, eles mesmos. Quer dizer, olha, maior representatividade do que isso. Do que essa. Então, eles trabalham como ator também, né? Eu já vi vários filmes lindos, né? Sim. Então, Exatamente. É isso. Eu acho que implodiu e quero mais que imploda. Eu quero mais mais que imploda, porque isso, na verdade, é tudo que foi reprimido quando surgem as ideias dos Estados-nações, né, gente? Estados-nações, né? Vamos fazer um Estado-nação. Então, vamos encontrar aqui no Brasil o que é o brasileiro. E a gente passa anos tentando entender o que é o brasileiro. E quando o brasileiro, isso aqui é um país-continente, isso aqui é um universo. A gente, para isso, massacrou 300 etnias. Tinha 1.100 etnias. A gente massacrou 1.100, significa 1.100 línguas, que a gente jogou no lixo. Entendeu o que é? E não pode mais ter esse centro, essa unidade do Estado-nação. Agora, eu queria deixar essa frase do José de Alencar no Benção Paterna, que ele faz uma reflexão comparando o povo que comia pêssegos e coisas e outros tipos de frutas para o povo brasileiro que chupava manga, né? e que maracujá e tudo mais. Então ele fala que o povo que chupa não é igual ao povo que sorve, né? Então, nossa, que coisa mais erótica do que essa aí. Pois não é? Então, nós somos o povo que chupa, caramba, não podemos ser igual ao povo que sorve, né? Vamos fundo na coisa. Então, esse é o nosso legado. Chupar. Não é? É isso, nós não sorvemos, nós chupamos. Enfim,
Eu queria agora, afinal, a gente já vai avançando muito e a gente tomou muito seu tempo, mas eu queria até te convidar para uma próxima, porque eu acho que nós temos muito debate ainda, temos muita coisa para conversar. Eu tinha uma teoria toda que eu ia contar aqui, que eu vou contar na próxima, então. E muito obrigada, André. Obrigadíssima pelo seu tempo. Obrigada também a você que nos segue, que você que nos curte. Pedimos que curta, que baixe o nosso aplicativo da Rádio Transforma e que comente, mande perguntas e vamos provocar mais o André Gardel para o próximo Enfoque. Tô ferrado. Valeu, gente. Abraços a todos. Até breve, André. Tchau. Um grande abraço para si.